queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos aproveitar o mês de dezembro para refletir na palavra de Deus acerca do tema Jesus nasceu, porque esse é o real sentido do Natal. E nós vamos pensar aqui da seguinte forma: se Jesus nasceu, então nasceu com ele o quê? Se eu pedisse para você me dizer em uma palavra, e provavelmente se eu pedir para você falar, talvez eu não escute. Então, diga aí, Léo, para o Alexandre, em uma palavra: Jesus nasceu. Se ele nasceu, então nasceu o quê? Diga aí, Rúbia, para a Gisley. Diga aí, Jéssica, para esse rapaz bonito aí do seu lado. Diga aí para ele o quê? Diga aí, João Pedro. Ei, Luan, e você ficou sozinho. E agora? Você vai dizer para quem? E aí, Cristiane? Nós vamos abordar isso no mês de dezembro. Se Jesus nasceu, então nasceu o amor. Concordam com isso? Nasceu a paz, nasceu a esperança, nasceu tantas e tantas coisas juntas com Jesus. E nós vamos vivenciar essa realidade. Para isso, nós vamos meditar nos textos bíblicos que falam sobre o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos ler Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Hoje, em específico, nós não vamos abordar uma dessas características que nós citamos, mas como hoje nós estamos num culto de doutrina, nós vamos aprender sobre uma doutrina cristã muito importante, que é resultado do nascimento de Jesus. Mas vamos ler o texto? Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Versículo 20. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Versículo 23. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Só por curiosidade, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Se você abrir ela no meio, você vai encontrar Salmos, tá? Se você abrir bem no meio, você vai encontrar Salmos. Aí você segue um pouco para frente e você vai folheando e encontra bem próximo Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo de número... Podemos ler a partir do 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Então o profeta disse:
Ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus. Versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Então, esse texto que nós acabamos de ler em Isaías, capítulo 7, versículo 14, é o texto que Mateus, 700 anos depois, cita quando ele conta a narrativa do nascimento de Jesus. Muito bem, quando Mateus cita esse texto, ele acrescenta o significado do nome Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Emanuel, essa palavra que nós vimos que está lá no Antigo Testamento, significa que o menino que a virgem desse à luz teria o nome de Deus conosco. E nós hoje vamos aprender que o nascimento de Jesus nos fala sobre uma doutrina importantíssima do nosso pensamento cristão, que é a encarnação. Essa palavra tão estranha, né? Cuidado para você não confundir com reencarnação. Não, nós não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos em ressurreição, e é bem diferente isso tudo. Mas a doutrina da encarnação significa de que Deus, que existia na extrema eternidade, que habita os céus e a terra, que criou tudo que existe, resolve manifestar-se em carne, resolve viver como um humano. Deus encarna. E aí, eu não sei como isso funciona na sua cabeça, mas eu espero que isso dê um nó aí na sua cabeça, porque é algo sobrenatural, é algo inexplicado, não pode ser entendido pela nossa razão humana. Inclusive, se você começar a refletir sobre isso, você vai começar a se fazer muitas perguntas. Você vai se perguntar: peraí, se ele criou todas as coisas, e ele é do tamanho do universo, aliás, maior que o universo, como é que esse Deus habita num corpo de carne e osso? Essa é uma questão que você pode perguntar. Sabe outra questão que você pode perguntar? É assim: peraí, Maria, ela agora, segundo aqui o relato bíblico, ela engravidou do Espírito Santo, e agora um bebê foi gerado dentro dela, mas eu não estou entendendo esse negócio. Como é que esse bebê foi gerado? De que forma ele foi gerado? Eu quero saber como é que isso aconteceu. Inclusive, quando chega na época do Natal, você começa a ver na mídia muitas chacotas, muitas piadas a respeito disso que nós cremos, querendo desfazer dessa verdade bíblica, que é a verdade da encarnação. Eles fazem piadas dizendo que Maria saiu com alguém e José não ficou sabendo, aí ela apareceu grávida, então José, foi lá e aceitou e tudo isso mais. Mas o que nós cremos, que a palavra de Deus nos ensina, e que é
totalmente confirmado pela vida de Jesus e pela obra que ele realizou, é que ele é o Filho de Deus. E Deus se fez carne. E Deus habitou entre os seres humanos. Eu sei que isso não é uma novidade para nós. Não é algo que a gente está aprendendo hoje, mas é algo que traz muitas implicações para as nossas vidas. É algo que nos ajuda a enxergar melhor até a forma como nós vemos Jesus, e é sobre essas implicações que eu queria conversar hoje com vocês rapidamente aqui durante esse culto. Por exemplo, quando nós acreditamos na encarnação, quando nós acreditamos que Jesus que existiu, ele era Deus, nós acreditamos que essa encarnação fala sobre o amor de Deus. Essa é uma verdade que nós temos a respeito da encarnação. Por que Jesus encarnou? Por que ele veio ao mundo? Por que Deus teve que, digamos assim, vamos usar essa ilustração, por que ele teve que sair do céu e vir aqui, e virar gente como nós? Bom, a resposta disso é porque ele nos ama. E eu tenho dois textos que eu queria ler com você. O primeiro está em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. E eu vou esperar que você abra, porque nós estamos num culto diferente, tá, irmãos? A gente está num culto de doutrina. Então, eu me interesso que você leia, abra, e a gente possa fazer isso com mais tranquilidade do que normalmente fazemos no domingo à noite. Romanos, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Aí nós temos o motivo da encarnação, e é um paradoxo muito grande, né? A gente começa a ver as coisas do reino de Deus, e a gente começa a perceber que um menino nasceu, Maria deu à luz a uma criança, para que essa criança pudesse morrer. Mas a morte tinha um sentido, exatamente vencer a morte, que é o nosso salário, que é o salário do pecado. Mas quando nós olhamos para esse bebê que nasce, quando nós olhamos para um Jesus que estava na eternidade e veio viver entre nós, nós temos que perceber o amor de Deus. Esse amor é revelado exatamente o que Paulo diz aqui: porque nós somos pecadores. Quando Jesus nasceu, uma das cenas mais bonitas está descrita por Lucas. Um coral de anjos apareceu aos pastores no campo, e os pastores disseram: glória a Deus nas alturas, nós estamos trazendo boas notícias de salvação para vocês. Em Belém nasceu o Salvador. E isso é demonstração do amor de Deus. Um outro texto também, lá no finalzinho da Bíblia, e aí a gente volta para 1 João, né, que estávamos lendo durante o mês de novembro, no capítulo 4, no versículo de número 9, João diz: Deus mostrou quanto nos amou,
ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Então, quando nós pensamos na encarnação de Jesus, nós identificamos o amor de Deus, e isso deve entrar em nosso coração. Nós já temos motivo suficiente para celebrar o Natal. Nós já temos motivo suficiente para dizer: obrigado, Senhor Jesus, por ter nascido, porque foi por causa do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e ressurreição, que eu hoje estou aliviado com relação à minha eternidade. Olha que coisa interessante. Cris, você tem medo da sua eternidade? Você tem medo de onde você vai passar a sua eternidade? Sabe por que a Cris não tem medo? Nem essa daqui. Você tem medo da sua eternidade? Sabe por que nós não temos esse medo, nenhum de nós? Porque nós sabemos que o nosso Salvador, Ele já pagou o preço pelo pecado que nós cometemos. Ele nos perdoou, e tudo isso teve início na encarnação de Jesus. Então, quando nós pensamos em encarnação, nós pensamos sobre o amor de Deus, mas nós também pensamos sobre a presença de Deus, porque se nós fizermos um resumo, um histórico com relação à presença de Deus, nós vamos perceber que Deus, no início de todas as coisas, lá no jardim do Éden, Ele estava presente junto com o homem. A gente não precisa ler esse texto, vocês conhecem a história, né? Deus vinha e conversava com o homem. Mas depois que Adão pecou, houve uma separação entre Deus e o homem. O homem agora vive distante de Deus. Agora, o texto diz que foram colocados 2 querubins na porta do jardim, para que o homem não entrasse, e agora o homem vive distante de Deus. E quando nós vamos lendo a Bíblia, nós percebemos Deus indo em direção ao homem, e aí nós vemos Deus falando com Noé, nós vemos Deus falando com Abraão, nós vemos Deus falando com Moisés, lá no Monte Sinai. É Deus se reaproximando do homem. E olha que coisa interessante, irmãos. Quem foi que errou? Quem foi que pecou? Quem era que merecia o castigo? E quem é que tem a iniciativa em perdoar e amar? Vocês percebem como o amor de Deus é lindo, é maravilhoso? Bom, mas ainda Deus não está junto com o homem. Lá em Êxodo, quando o povo sai do deserto, Deus inventa, vou falar assim, um tal de tabernáculo, que era como se fosse um templo, mas ele era móvel, ele se mudava, era uma tenda, era uma barraca, e esse tabernáculo representava o que, irmãos? A colinha ali atrás, a presença de Deus. Quando eles pensavam, cadê Deus? Ó, está ali no tabernáculo. Se você quiser aprender mais sobre o tabernáculo, toda sexta, 19h30, sexta teológica, fica a dica, tá bom? Depois disso, lá na frente, Davi disse assim: tenda, barraca, eu moro num palácio. Não, eu vou fazer um templo para Deus. E o filho de Davi constrói um templo, agora não é mais móvel, agora é fixo. E quando eles pensam assim, aonde está Deus? O que é que eles apontam? O templo.
E em que cidade? Jerusalém. Quanto é a passagem para ir para Jerusalém? Cadê a irmã Ananda aqui para poder fazer um plano para a gente visitar Deus? A gente tem que ir todo mundo para Jerusalém para poder ver Deus, não é? Porque Ele está lá no templo. Esse era o pensamento. E de repente, irmãos, o que acontece? Deus não está mais no tabernáculo, Deus não está mais no Monte Sinai, Deus não está mais no templo, Deus nasce numa criança. Se você abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 14, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14, você vai ler o seguinte: assim, a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Em outras versões, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Quando eles perguntavam assim: onde está Deus? Eles iam ter que dizer assim: olha ali, ó, Deus acabou de passar. Vocês viram? Ali, ó, eita, ó, parou e curou aquele cego. Eita, olha Deus, está lá em cima do monte, está ensinando. Ele ali, ó, com os discípulos dele. Cadê Deus? Olha Deus falando com aquela mulher que adulterou. Está lá, ó, ele está dizendo que quem tiver pecado atire a primeira pedra. Cadê Deus? Eita, Deus acabou de entrar na casa de Zaqueu. Olha ali, ó, entrou lá. Disse que ia passar a noite, ia se hospedar na casa de Zaqueu. Jesus agora representa a presença de Deus. E claro, que no início, as pessoas não conseguiram compreender totalmente essa verdade. Mas quando você lê o versículo 18 desse capítulo, nós lemos o 14. Quando você lê o versículo 18, você vê João dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Eu posso dizer para você com tranquilidade: se você quiser conhecer a Deus, conheça Jesus, olhe para Jesus. E a encarnação tem essa iniciativa de Deus de se aproximar, de estar presente, de poder viver no meio da humanidade. E irmãos, eu queria que vocês começassem a pensar como isso é profundo e maravilhoso. Um detalhe interessante, pelo menos eu fico pensando, é que Jesus tinha uma missão: era chegar, morrer na cruz, ressuscitar e voltar para o céu. Estava resolvido, era a missão dele. Mas ele resolve nascer. Isso significa que ele resolveu vivenciar tudo que nós passamos. Não existe nada que você viva hoje na sua realidade que Deus não tenha vivido. E eu vou arriscar dizer a você que talvez ele passou por mais dificuldades do que alguns de nós. Porque primeiro eu vou dizer a você, sabe qual foi o berço
de Jesus. Olha, quando Letícia nasceu, nós ganhamos um berço de rico. Era top. Era primeira, Alexandre. Pense, madeira, e pintamos de branco. Ganhamos aquele negócio que bota por cima, né? Tem um nome, né? Cheio de coisa, botamos no quarto. Menino, olha, foi um negócio espetacular. Botava a menina chorava, tirava do berço. Minha filha, fica aí, olha, o berço tão bonito. Aí botava, a menina chorava, não tinha jeito, era um sofrimento. Depois veio o Levi. Levi já não ficou em berço esplêndido. Aí a gente já tinha emprestado o berço para outra pessoa que tinha tido filho. E aí a gente resolveu comprar um cercadinho que virava berço, né? Ele era berço, depois ia virar cercadinho, tal. Mas Letícia e Levi não se deitaram num coxo, não. Vocês sabem o que é um coxo? Que a gente bota comida para o animal. Você sabe o que é manjedoura? Ô nome bonito, né? Manjedoura, né? E ele nasceu numa manjedoura. Ai, que lindo essas coisas. Manjedoura, irmão, é onde bota a comida dos bichos. Foi lá onde Maria colocou ele. Depois, a Bíblia diz que lá vai Maria e José apresentar eles ao templo. E a Bíblia diz que existia uma oferta de rico, que era levar uma ovelha, e existia a oferta dos pobres, que era levar 2 passarinhos, para poder serem sacrificados. Olha a diferença, irmãos. Olha, pense um de um lado, um do outro. Um aqui com a ovelha. Como é o nome daquelas raças de ovelha? Dop, né? Doper, sei lá, um negócio. Acaba com a ovelha zona aí, estou apresentando aqui meu menino. Aí o outro do lado com uma gaiolazinha, com 2 passarinhos. Era Maria e José. Olha onde Jesus inventou de nascer. Aí depois eles foram viver exilados no Egito, porque queriam matar o menino. Depois eles voltaram para a Judéia e foram morar num lugar, sabe aonde? Lá em Nazaré. Sabe como é Nazaré? Nazaré é aquele lugar bem pequenininho que você conhece, sabe? Lá nas Caatingas, sabe? Que tem bem pouquinha gente, que você só vai quando tem que ver um parente ou resolver um negócio, sabe? Lá dizer, ixi, meu Deus, tem que ir lá, tem. Pois vamos ir e voltar logo. Lá é Nazaré. Foi lá onde Jesus nasceu, cresceu e viveu. E ele fez isso para que ele pudesse nos dizer que ele se importa com as nossas lutas, com os nossos dilemas, com as coisas que nós enfrentamos. Se importa tanto que ele veio vivenciar isso junto conosco. E a encarnação nos ensina isso, sobre a presença de Deus. Onde estava Deus? Estava em Jesus. Mas para a gente ir para casa, a gente precisa aprender o terceiro aspecto da encarnação. E o primeiro vocês nem lembram mais, né? Qual é o primeiro? Bota aí, Ana Júlia, para eles colarem. Aí eles vão acertar. O primeiro é? Muito bem. Vamos dizer mais forte para ficar mais bonito. O primeiro é? O amor de Deus. Muito bem, povo sabido. Rapaz, aqui vou dizer, viu? Os irmãos que estão em casa nem sabem, aqui só tem irmão sabido. O segundo é a presença de Deus. E nós nem lemos Hebreus capítulo 1, versículo 3, né? Vamos ler? Olha o que diz esse texto. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Maravilhoso também. Olha o que diz. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Jesus é Deus. Você tem que olhar para Jesus e imaginar Deus ali. A imagem que nós temos de Deus andando por aquelas cidades, estradas empoeiradas, vivendo aquela realidade. E talvez hoje,
quando a gente disser assim, Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando, a gente consiga agora parar e dizer, eu acho que o Senhor sabe. Eu acho que o Senhor já passou por mais ou menos o que eu estou passando. E eu poderia até falar mais coisas aqui que Jesus passou, mas a gente precisa ir para o terceiro aspecto. A encarnação nos ensina também sobre a ação de Deus. E aí, esse texto que eu separei para vocês é um texto simples. João, capítulo 17, versículo 18. Simplesmente para dizer que tudo que Jesus fez estava representando a mão de Deus. Jesus está orando nesse capítulo e ele disse assim, assim como tu me enviaste ao mundo. Por que Jesus encarnou? Ele encarnou porque nos ama. Ele encarnou porque Ele queria que nós soubéssemos e sentíssemos a Sua presença, mas Ele encarnou também porque Ele queria agir. E o que eu queria que você pensasse, é que tudo que Jesus fez, era a vontade original de Deus, lá no jardim do Éden. Deus planejou o amor, Deus planejou a alegria, Deus planejou a paz, Deus planejou a união. Isso era tudo que Deus planejou, e de repente veio o pecado. E o que o pecado trouxe, irmãos? A guerra, o egoísmo, a violência, a maldade, a corrupção, as doenças. Tinha coronavírus no jardim do Éden. Adão ficava de máscara e dizia assim, Eva, passa álcool em gel. Não é assim não. Quando Deus vinha visitar Adão, dizia, epa Deus, fica aí, distanciamento social. Não pode. Tinha isso no jardim do Éden? Não tinha. Não tinha. Tinha as catástrofes que nós vivenciamos. Tudo isso foi a criação de Deus sendo destruída por uma decisão do homem. Aí de repente chega Jesus e diz assim, tem até uma música que não é evangélica, mas é uma música muito bonita, que diz assim, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver, agora eu não sei a letra, os irmãos me perdoem. Onde houver guerra, que eu leve a paz. E aí a letra segue fazendo essa distinção entre o resultado do pecado e a ação de Deus. E agora Deus está encarnado. E quando as pessoas querem matar a mulher adúltera, Deus chega e diz, eu escolho perdoar essa mulher. Olhe que coisa maravilhosa. Onde há doença, Deus chega e diz, eu escolho curar, porque não foi isso que eu projetei para a humanidade. Jesus representava a ação de Deus. Jesus representava a vontade de Deus. Jesus representava aquilo que Deus queria. Era como se Jesus dissesse assim, olhem para mim e vejam qual é o modelo ideal para que vocês vivam. E isso deve ser o nosso principal caminho a seguir. Cris, você entregou a sua vida a Cristo e agora você iniciou uma caminhada para ser uma discípula de Jesus. Assim como você, Wilma, assim como você, Alexandre, assim como você, Luan, assim como todos nós. Nós não somos religiosos, nós não estamos aqui porque nós nos reunimos nos dias específicos para poder fazer celebrações e voltar para casa e dizer, fiz a minha celebração, pronto, agora eu vou seguir a minha vida. Não!
nós somos discípulos de Jesus. Nós olhamos para o jeito que ele viveu e entendemos que aquele é o jeito do reino de Deus. Por isso que nesse texto aqui de João 17:18, Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Porque sabe aquele negócio da presença de Deus? Lembram? Jardim do Éden, aí Deus ficou distante, aí veio o tabernáculo, veio o templo e puf, veio Jesus, e Jesus agora é a presença de Deus. Depois que Jesus sobe aos céus, e agora? E a presença de Deus foi para onde? Os discípulos ficaram olhando assim para cima e dizendo: subiu, acabou, sabe quando é bebezinho, né? Acabou a presença de Deus, foi embora, acabou. Não. Atos, capítulo 2, versículo de número 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha que notícia maravilhosa, Cida. Jesus encarnou em nós. Deus encarnou em nós. O Espírito Santo encarnou em nós, Valda. Ele nasceu aqui. E ele diz: seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Versículo 18: naqueles dias derramarei o meu espírito, e até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Quando Ageu está falando sobre profetizar, e Pedro está citando essa escritura, ele está dizendo que nós proclamaremos as boas novas de salvação. E hoje, quando alguém pergunta: onde está Deus? Qual é a resposta que eles têm que ter? Eu vou dizer algo que talvez seja chocante para você. E eu vou até dar um tempo para você pensar sobre isso. Você pode ir para casa refletindo sobre isso. Se você não compreender agora, não tem problema. Mas quando alguém perguntar assim: onde está Deus? Sabe qual deve ser a sua resposta? Presente. Deus está aqui. Deus está em mim. O que é que você quer dele? Era isso que Jesus respondia, através dos seus atos, através das suas ações. E é isso que agora Deus espera de nós. E isso nos traz responsabilidades, porque tem algumas situações que nós perguntamos e dizemos assim: Deus, onde é que o Senhor está que não está vendo aquilo ali? E o que Deus quer dizer é assim: eu estou em você, vá lá e haja, e eu estarei agindo. Deus, onde é que o Senhor está, que o Senhor não está vendo o sofrimento da minha amiga, o Senhor não está vendo que ela está sofrendo? Aí Deus vai dizer: eu estou em você, vá lá, abrace ela, ame ela, esteja presente com ela, e ela receberá o meu abraço, a minha compreensão e a minha atuação. A encarnação do Verbo, ela aconteceu em Jesus, mas ela também aconteceu nos nossos corações. E isso nos revela o amor, somos amados. Isso nos revela a presença, somos os representantes. Os batistas têm uma atividade com juniores, com crianças de 9 a
12 anos de idade, e eles chamam de embaixadores do rei. Você conhece, Valda? Conhece, né? Os embaixadores do rei. Tem um lá embaixo, só que ele cresceu, ele ficou na recepção. Ele até viu a minha camisa aqui e disse, tem um E e um R. Ele disse, você é o embaixador do rei. E sabe o que a gente ensina para as crianças nessa idade? Você é um representante do reino de Deus aqui na terra. E eles crescem com essa alegria de saber, a ação de Deus vai acontecer através de mim. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui amados, porque Jesus nasceu para nos amar. Que nós possamos sair daqui sabendo dessa companhia maravilhosa, porque Jesus nasceu para significar que Deus está presente conosco, mas que nós também possamos sair daqui empolgados. Rapaz, eu sou um representante de Deus. Conte comigo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui, Senhor. Eu irei ouvir a tua voz e aonde precisar, eu irei contigo. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra?